Beleza. Dá o ok, tá? Tá. Ao vivo. E aí, turma do 8º ano, tudo de boa, meu povo? Tá todo mundo bem, galera? Todo mundo se cuidando. A gente tem que lembrar que atividade, aula, escola, estudo tem a ver não só com a disciplina em si, né, galera, mas com a nossa vivência também, com o nosso cotidiano, né? Por isso que antes da gente se preocupar com a disciplina, a gente fica preocupado com vocês, né? Se estão se cuidando, tomando as medidas necessárias para todo mundo ficar bem. Tá bom, galera? Espero que todo mundo esteja aí de boa e pronto para a nossa aula, tá certo? Desculpa aí a demora, alguns probleminhas técnicos, mas estamos certos aqui. Olha só, meu povo, vocês já devem estar vendo aí, o tema da nossa aula é manifestações artísticas e religiosas. A gente também podia chamar essa aula de manifestações artísticas nas religiões ou dentro das comunidades religiosas, porque é disso que nós vamos tratar. O que é que nós vamos ver hoje aí? A gente vai ver as manifestações artísticas em si, a arte, a religião na história, né? Como um todo. Qual é o objetivo da arte religiosa? A arte em si, ela tem um objetivo. A arte religiosa também, tá? Também tem o seu próprio objetivo. A arte nas diversas religiões, a gente vai ver a partir de imagens como cada religião ela utiliza da arte, né, das manifestações artísticas para poder manifestar a sua fé, e arte, tecnologia e religião. Tá beleza, meu povo? Vamos nós então. Olha só, ao longo da história, o ser humano passou a expressar, por meio da criação artísticas, os símbolos de suas crenças e visões do mundo. Ao longo da história, o ser humano passou a utilizar da arte para poder demonstrar a sua fé. Em outras palavras, tanto a arte como a religião, ela tem como objetivo transcender, tirar a gente da normalidade, digamos assim. É por isso que quando alguém olha para a arte a partir de uma visão natural, cotidiana, né, ela não consegue compreender. O que é isso aqui? Tá, não estou compreendendo. Por quê? Porque a arte ela tem como objetivo fazer com que a pessoa vá além daquilo que ela conhece, daquilo que ela costuma no dia a dia, tá, galera? Então, a arte ela tem esse poder. A religião em si, com certeza, né? Ela tem como experiência a transcendência, nos conduzir além desse mundo para que a gente entenda a espiritualidade em si. No caso da maioria dos religiosos ocidentais, né, que são cristãos, a gente chama esse transcendente de Deus, chama esse transcender de mundo espiritual, de céu, né, de morada de Deus e tal, algo desse tipo. Alguns personagens bíblicos, inclusive, tiveram experiências muito significativas, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele disse que chegou até ao céu numa experiência contemplativa que ele teve, certo? Então, as manifestações artísticas e religiosas nos levam além. Galera, a arte e religião na história, a gente pode dizer que sempre foi uma parceria, né? Sempre existiu uma parceria. Durante toda a história, as manifestações artísticas fizeram parte da vida do ser humano, em meio a todos os povos. Todos os povos, né, sem tirar, todos eles usam da arte, né, como uma forma de comunicação. E praticamente todos, né, todos utilizam também da arte nas suas manifestações religiosas. O ser humano sempre a utilizou para expressar a sua fé. Coloquei aqui um quadro do Leonardo da Vinci, né, porque ele é um marco na história da arte religiosa, né, significativamente religiosa, tá bom? Então, galera, olha só, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Durante toda a história, as manifestações artísticas fizeram parte da vida do ser humano. E aí a gente vai ver, a partir das imagens, né, que essa experiência ela já começou bem no início mesmo da civilização, né, bem no início mesmo da história do ser humano.
essas manifestações artísticas que a gente vê aí, que é a arte rupestre, não era feita, digamos assim, por uma comunidade religiosa, mas, de acordo com os pesquisadores, era uma forma, uma manifestação religiosa. Como assim? A galera lá do período das cavernas, né, o homem pré-histórico, quando eles faziam esses desenhos aí, eles transcendiam, né? A ideia não era só desenhar, não era só rabiscar alguma coisa na parede. A ideia deles era projetar na imagem aquilo que eles desejavam. Olha só, não tinha uma religião estruturada, ritos religiosos estruturados, mas eles acreditavam que fazendo aqueles desenhos ali, caçando, né? Na imagem aí que tem praticamente no meio, você vê um animal sendo acertado, né, por uma flecha, os outros aí cercando também. Então eles acreditavam que se eles fizessem esses desenhos, aquele desenho projetado na parede ia acabar se transformando em história, ou seja, iam ajudá-los na sua intenção, né, no seu intento, que era exatamente caçar, ok? Ser bem sucedido na caça, tá bom? Então, era uma forma de espiritualidade, de religiosidade também. E aí a gente tem também a arte na religião antiga, né? Existem várias imagens aí, eu acredito que vocês já conhecem algumas, né? Deuses fenícios, como é o caso de Baal, né? Deuses egípcios, né? Que estão aí, deuses dentro da cultura mesopotâmica, como no caso é a Vênus. E uma coisa interessante, gente, é que na manifestação artística dessas religiões, eles acreditavam que tudo aquilo ali, toda aquela mística, ela tinha um poder influenciador na vida das pessoas, né? Então, os deuses antigos, eles faziam parte diretamente da vida religiosa e prática dos povos antigos, tá? Bem no cantinho aí, perto do nome Marista, a gente tem uma estátua, que é a estátua de Nabucodonosor, né? Que é relatado lá no livro da Bíblia, tá? Que ele obrigou todo mundo a se prostrar e tal, e adorar a estátua, né? Por quê? Porque os reis daquela época, né, os governantes da época, muitos deles atribuíam para si uma espécie de divindade, né? Eles acreditavam que eram deuses ou filhos dos deuses, tá bom? Então, a gente tem aí a arte religiosa na Idade Antiga, a arte religiosa grega, né? Os personagens, eu tenho certeza que muitos deles são conhecidos, tá? Se vocês identificarem algum aí, coloca o nome, galera. A gente tem Zeus, Hera, Poseidon, Diana, Hermes, e assim vai, né? Uma sequência de divindades, Afrodite também, tá? Então, os gregos, dentro do conhecimento que eles tinham religioso, né, e das suas crenças, eles também não só faziam templos muito suntuosos, muito bonitos, mas eles também esculpiam os seus deuses, né? Para que as pessoas tivessem uma ligação a partir dessas imagens. E aí a gente chega, meu povo, na Idade Média, né? A Idade Média, e olha, tem um texto lá na atividade que a gente caminhou para vocês, que fala exatamente da arte da Idade Média. Por que eu escolhi esse período para falar de arte religiosa, meu povo? Porque a Idade Média aqui no Ocidente foi prioritariamente marcado pela religiosidade, né? Não só a pintura, a escultura, a arquitetura, mas a leitura, né? A literatura foi marcada também, a musicalidade foi marcada também pela presença religiosa. Então, a gente está, é bom abrir esse parênteses aqui para vocês, a gente está apresentando aqui a arte, né, mais voltado para a questão da escultura, da pintura, da arquitetura, mas a gente não pode esquecer que existem diversos tipos de arte, né? Existem pelo menos 7 formas, né, artísticas de se manifestar. Foram criadas mais algumas aí, né, elencadas mais algumas aí, mas a gente deixa para discutir isso depois, tá? Então vocês veem que a Idade Média ela foi marcada pela religiosidade, aqui no Ocidente pela religiosidade cristã, certo? E aí, meu povo, a gente chega no período do Renascimento. No Renascimento,
a gente tem ainda manifestações religiosas, né? Só que o ser humano aqui, ele é mais enfatizado, né? Tá? Mas esse período ele também não perde o teor religioso dele. Então, na idade, ou melhor, no período do Renascimento, a arte ela se manifesta de várias formas, certo? Mas a gente catalogou aí algumas obras religiosas que também foram feitas, foram criadas durante esse período, tá? Inclusive a obra, né, a pintura de Michelangelo, certo, na Capela Sistina, que vocês veem ali mais embaixo, né, que é a criação do ser humano, a escultura, né, de Davi, a Anunciação, né, aí representada pelo anjo e Maria. Então, é uma diversidade, galera, de histórias religiosas que são contadas. E só lembrando, ó, enquanto a gente estava produzindo arte aqui no Ocidente, o Oriente ele não estava parado, gente. Ele também tinha a sua produção artística, né? Só que como essa parte da história ela costuma ser mais mencionada nos livros didáticos, né, digamos assim, tá? A gente está mencionando aqui a arte religiosa ocidental, mas daqui a pouco a gente vai lá para o Oriente, tá beleza? Olha só. Muito bem. A gente tem aí a arte moderna, né, com o cubismo, arte contemporânea também. A gente percebe que o tema religioso ele sempre prevaleceu ou permaneceu na arte, né? A religião em si, ela sempre foi, digamos assim, uma mina de ouro para os artistas, né? Porque eles costumavam utilizar das histórias religiosas, né? Exatamente para poder fazer sua obra de arte. E isso era muito, muito bacana, galera, muito significativo, principalmente, como vocês vão ver no texto lá que a gente encaminhou para vocês, principalmente no período da Idade Média, né? Quando as pessoas, na sua grande maioria, elas não eram alfabetizadas, elas não sabiam ler. Então, através da arte, as pessoas conseguiam visualizar, digamos assim, visualizar a fé. Eles conseguiam compreender as histórias, né? Se a gente pegar, por exemplo, 4 ou 5 desenhos, né? Ou 5 imagens, falando da via sacra, né? Do momento em que Jesus foi lá do Pretório Romano, né, lá do Palácio de Pilatos até o Gólgota, né, ser crucificado, se a gente pegar algumas imagens, a gente já consegue entender a história toda. O momento que Jesus cai, o momento em que Jesus é ajudado por Simão, né, o momento em que Jesus é crucificado, a gente consegue ler a história toda ali. Eu estou falando isso, dando esse exemplo, exatamente para a gente entender a importância da arte dentro do ambiente religioso, né? A importância da arte para a religião, porque ela fala, ela comunica, o papel da arte é esse, é comunicar aquilo que o artista deseja. E no caso da arte religiosa, é comunicar a fé, certo? Continuamos aí. E aí a gente chega no objetivo que a gente já pincelou agora, né? Qual é o objetivo da arte religiosa? Expressar uma verdade que vai além do racional, do conhecido, do humano. Ela, a arte religiosa, é um meio e não um fim. Então, quando os artistas, né, faziam alguma obra de arte, né, num sentido religioso, com um tema religioso, aquela arte não era só para ser apreciada, como muitas outras são, né? Outros tipos de arte são. Aquela arte era para comunicar a fé. A arte, ela serve a algo maior, que é expressar a fé de uma comunidade. Há um escritor que ele diz o seguinte: a arte, a arte religiosa não pertence ao artista, porque ele está expressando a verdade de uma comunidade toda. Então, a arte religiosa, ela pertence a uma comunidade por quê? Porque fala ao coração de toda aquela comunidade, né? Talvez já tenha acontecido com vocês de olhar uma imagem, um símbolo religioso, ou fazer uma leitura de uma passagem da Bíblia, ou de outro texto sagrado, de outro texto religioso, e você perceber que no seu coração vem aquela tranquilidade, aquela paz, né? Assistir uma peça da Paixão de Cristo, ou de outro momento da vida religiosa, e você se emocionar, né?
Por que que isso acontece? Porque a arte ela está cumprindo o seu papel, que é conduzindo você até um momento transcendente, ou até um espaço transcendente, levando você a pensar, a refletir sobre a espiritualidade, de alguma forma, a partir de algum tipo artístico, tá? Olha só, galera, a arte nas diversas religiões. A arte é um instrumento utilizado por todas as religiões. Aí a gente já falou, tio, não precisa repetir. Beleza. Mesmo não usando representação, escultura ou pintura, um grupo religioso, ele vai usar a leitura, a encenação, a música, a dança, a arquitetura para poder expressar a sua fé. Tá? Eu vou dar 2 exemplos aqui. Os islâmicos, eles não costumam usar imagem, né, escultura, pinturas das suas histórias religiosas. Eles não costumam utilizar, certo? Mas eles utilizam da leitura, eles utilizam da música, né, eles utilizam da dança para poder expressar a sua fé. Tá? Então, por isso que eu disse lá no começo que toda religião, ela utiliza da arte para poder comunicar a sua fé, tá? Comunicar as suas ideias, certo? Um outro exemplo são as denominações evangélicas, né, protestantes. De maneira geral, elas também não utilizam de escultura, de pintura, né, com sentido religioso, mas utiliza de dança, de coreografia, da música, que é muito forte. A música gospel hoje ela está muito presente, né, na vida do nosso país. Tá? Então, utiliza da arquitetura, né, fazendo também os seus templos. Então, a arte, galera, mesmo quando ela não aparece nas formas mais comuns, né, como a escultura e pintura, ela se manifesta de outras formas dentro de um grupo religioso. Beleza? E aí a gente tem aí várias imagens, né? Nosso tema é a arte nas religiões, né? Esse quarto ponto. E a gente tem uma diversidade aí, uma mesquita, né? Um templo islâmico, os indígenas. Se você perguntar a um indígena, os detalhes ali, a ideia não é só ficar colorido, né? Não é só ter cores fortes, mas aquelas cores, os instrumentos que eles usam também têm um objetivo. A gente tem um judeu aí escrevendo, né? Judeu também não usa imagem, certo? Judeu escrevendo, utilizando da escrita como forma de arte. As máscaras africanas, a dança balinesa, uma peça teatral chamada Jardim do Inimigo, talvez alguém aí já escutou falar, que é uma peça religiosa evangélica, Ganesha, né, que é hindu, um templo budista e uma escultura aí de Confúcio também. Então, para você ver, olha só, a gente passou por quantas religiões aí, meu povo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 religiões, e cada uma a gente teve pelo menos um exemplo de manifestação artística religiosa para representá-las, certo? E é muito interessante, galera, só para vocês entenderem que a arte ela não é só uma manifestação em si. Essas meninas aí do meio, elas estão fazendo uma dança chamada dança balinesa. E de acordo com essa cultura, essa dança ela consegue manter o equilíbrio no universo, tá? Ela consegue manter o equilíbrio no cosmos. Tá? Talvez você, eu, talvez a gente olhe e diga, não, mas uma dança mantém o equilíbrio, mas é a maneira que se crê, né? Por isso que quando a gente olha para uma arte, diz, principalmente quando ela se trata de religião, né? A gente pensa, isso aí não tem nada a ver, ou essa obra é feia, é esquisita e tal. Tudo que a gente não conhece, a gente costuma chamar de feio ou de esquisito, né? Tudo aquilo que a gente não compreende, a gente costuma, às vezes, falar de maneira negativa, né? Mas há uma intencionalidade, né? Há um motivo para que aquela obra, né, aquela manifestação artística aconteça daquela maneira. E aí, galera, a gente usa, né, de uma instrumentalidade muito simples, né, básica, que com a internet está à mão o tempo inteiro. Se a gente não conhece algo, a gente vai pesquisar, vai estudar, vai entender para que aquilo tenha também um significado para a gente. Talvez não influencie a nossa fé, mas vai ter um significado para a gente, tá bom? Se vocês conhecem alguma dessas manifestações aí, galera, fala aí para a gente no chat, tá bom? Muito bem. E a gente chega aqui no nosso
quinto ponto, falando de arte, tecnologia e religião. Tá? Vamos ler o textinho que está aí, meu povo. Com a ascensão da tecnologia, a religião resolveu mostrar arte em larga escala, transmitindo verdadeiros espetáculos religiosos na internet, através de mega eventos em templos suntuosos. Basta ligar a TV para a gente poder entender, né? Na página 90 do livro de vocês, e 91, a gente vai ver um pouco sobre isso, né? Como a tecnologia está sendo utilizada pela religião e como as manifestações artísticas, principalmente a música, né? Como eu falei agora há pouco, música gospel, né? Música a católica também, tem sido influente na vida das pessoas, certo? Então, a gente vai ver um pouco sobre isso nas páginas 90 e 91 e vamos entender como essa influência tem acontecido, né? Algumas pessoas dizem que não, né? Não é legal, né? Outras pessoas dizem que sim, que é um instrumento poderoso para a gente poder divulgar a fé, né? A internet é esse instrumento poderoso para divulgar a fé. E fazendo isso de uma maneira bela, né, uma estética positiva, bacana, significativa, com certeza vai chamar a atenção ainda de mais pessoas, certo? Então, a tecnologia, ela hoje, ou a tecnologia em larga escala, né, ela se junta hoje à religiosidade, às manifestações artísticas religiosas, para poder auxiliar nessa divulgação da fé, tá bom? Olha só, a gente termina aí com uma namastê, né? Gratidão, uma posição aí de meditação, né, meu povo? Exatamente para a gente poder lembrar, né, dessa estética significativa que a arte ela mostra, ela apresenta a partir dos temas religiosos, ok? Valeu, galera. Evaldo, Passei, Ana. Pois não, Ana. os meninos estão bem calados hoje, só surgiu uma dúvida aqui da Bianca, onde ela fala um pouco sobre as artes rupestres, né? Ela queria saber se dava para a gente saber quem foram as primeiras pessoas que executaram esse tipo de arte, se sim, se tem nomes, né, para essas pessoas, se são pessoas que foram identificadas com nome e tal, se tem esse registro histórico. Não, galera, não. Porque na época, né, eles não utilizavam a escrita, né? O que facilitou nos registros, né, para se conhecer foi exatamente a descoberta da escrita. Tá? Algumas, digamos assim, dessas figuras pré-históricas, né, dessas personagens pré-históricas, elas adquiriram nome, como um fóssil chamado Luzia, né, que foi encontrado aqui no Brasil, mas foi nome que as pessoas deram atualmente, certo? Mas para aquela época não, né? É uma pena porque realmente, apesar da simplicidade, né? Mas realmente é uma arte que eu considero fantástica, né? A galera não tinha recurso, mas utilizava o barro, a argila e tal, utilizava dos recursos mínimos para poder expressar aquilo que eles acreditavam que eles queriam, certo? Mas realmente não houve. Não há, aliás. Pode concluir, professor. Ok, minha gente, ó, espero que tenha ficado bem claro aí, tá? Como eu disse para vocês, lá na atividade que a gente encaminhou, vocês vão encontrar um texto sobre a arte na Idade Média, né? Motivo, para lembrar, a Idade Média aqui no Ocidente, ela foi prioritariamente marcada pela religiosidade, né? Pelas manifestações religiosas, certo? Então, e a gente vai encontrar lá alguns questionamentos, né? Aquelas perguntas reflexivas, né? Eu sei que vocês adoram se expressar, gosto muito também de ouvir a opinião de vocês. Vocês perceberem lá na atividade, sempre tem perguntas relacionadas à opinião de vocês, né? Porque a gente cresce a partir e expressa o nosso conhecimento a partir daquilo que a gente adquire também, né, no nosso dia a dia, tá? Então, no mais, meu povo, grande abraço, tá? Para todo mundo, continuem se cuidando e a gente se vê semana que vem, tá bom? Se Deus quiser. Abração, galera. Valeu. Obrigada, professor. Pessoal que está assistindo a aula pelo YouTube, a senha dessa aula é 8SO03. 8SO03.
Encerrando.